Estimado diácono Donizete, prezados irmãos aqui na igreja, diletos radioouvintes. Hoje celebramos o domingo, o 7º domingo da Páscoa. Mas aqui na Igreja do Brasil, nós tivemos uma autorização para celebrar neste domingo a Ascensão do Senhor, que deveria ser celebrada na quinta-feira da Páscoa. 40 dias depois, coincide com a quinta-feira da 6ª semana da Páscoa. Mas para melhor participação do povo, a Santa Sé autorizou que no Brasil a Ascensão do Senhor fosse celebrada no domingo. Nós temos na celebração de hoje o enigma do número 40. 40 dias depois da ressurreição, nosso Senhor sobe aos céus em corpo e alma. O número 40 na Bíblia lembra para nós a preparação, a purificação e a expectativa. No dilúvio foram 40 dias e 40 noites de chuva sem parar, que colocou fim ao mundo antigo com seus vícios e pecados. 40 anos foram os tempos que o povo de Israel peregrinou no deserto, no grande sofrimento, na grande purificação. 40 dias também Jesus ficou em jejum, em penitência, no deserto. 40 dias durou a sua estada neste mundo após a sua ressurreição em corpo e alma aos céus. A liturgia de hoje nos mostra esse caminho da igreja com Cristo. Os Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, detalham muito bem esse momento que os apóstolos presenciaram, esse caminho de volta do Cristo ao Pai. E no Evangelho de hoje, que parece não ter nada a ver com a Ascensão do Senhor, nós escutamos Jesus dando sua catequese, seus ensinamentos para os apóstolos, no sentido de prepará-los para a grande batalha da evangelização do mundo. E nos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, quando nós escutamos a narrativa concernente à ascensão do Senhor, ao término da ascensão, os anjos falam para os apóstolos: agora deixe de olhar para cima, olhe para baixo. Agora começa uma missão. A missão de dar continuidade ao anúncio do reino de Deus. Porque a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está toda centrada na questão do reino. O reino de Deus já está aqui conosco, mas ainda não se completou. E vai completar com a volta do Cristo. E os mesmos anjos que falam para os apóstolos que eles devem ir agora ao serviço, diz que esse Cristo que sobe, que eles veem agora, voltará. A igreja vive a expectativa da volta de Cristo. Nós existimos na evangelização com os sacramentos para preparar a volta de Cristo.
Depois do Pai Nosso, daquela monição que tem na liturgia depois do Pai Nosso, a gente termina dizendo: enquanto vivendo a esperança, aguardamos a volta do Cristo Salvador. Enquanto Jesus não volta, a igreja peregrina neste mundo, realizando os sinais que nosso Senhor realizou. Os milagres de Cristo, eles continuam a acontecer através da obra da igreja. E a gente sabe disso. E nós não estamos sós. Nosso Senhor promete ficar conosco. E nesta semana nós vamos nos preparar para o Pentecostes no próximo domingo, que é a semana também chamada de Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A gente reza nessa semana agora para que um dia os cristãos possam celebrar juntos o mistério da Eucaristia. Quanta expectativa nós temos para frente, para esse tempo que nos resta. É o tempo que nosso Senhor garantiu, que não é um tempo longo, mas é um tempo breve. Nós aguardamos a volta do Cristo, e antes de nosso Senhor voltar, nós vamos vivenciar as grandes tribulações. Parece que nós já estamos vivendo essas tribulações. Quanto mais o mundo for exigente, quanto mais o mundo perseguir a igreja, mais nós devemos ser determinados nos nossos trabalhos, na nossa missão de evangelizar. Ontem nós conversávamos com as lideranças pastorais, escutando o que cada um faz. Praticamente todos os grupos dizem ter suas dificuldades. Nada é fácil. A obra de Deus, ela é sempre difícil. Há muitos entraves. Porque há uma força centrífuga do mal que persegue a igreja. Uma família, por exemplo, uma família católica. Uma família católica vai sempre sofrer grandes ataques. O casamento, que o Papa João Paulo II chama de igreja doméstica, sofre grandes ataques em nossos tempos. Há todo um movimento para destruir a família, porque se você destrói a família, é fácil destruir o resto. E a gente vê isso. Jovens, adolescentes, sem referências, que vão apodrecendo nas drogas, na vida errada. É uma perseguição. Mas o cristão sabe, a perseguição nós a combatemos com o poder da penitência, do jejum, da oração, da esmola. A gente combate as tentações assim. Porque o mundo quer nos tirar de Cristo. O mundo quer apagar a cruz diante de nós. O mundo quer dizer sempre para nós que a fé é uma bobagem, que a igreja é uma perda de tempo e que nós devemos viver para curtir a vida. E o cristianismo é uma oposição a esse mundo custoso, a esta mentalidade pagã que estamos vivendo, promovida pela nova ordem mundial. A nossa fé é sempre uma oposição a isso, porque essa mentalidade quer nos tirar, sobretudo, o sacrifício. O cristianismo não é aceito por nenhum sistema no mundo, porque todos os sistemas têm fragilidades. E o cristianismo sempre aponta para cima.
O reino de Cristo não é o deste mundo. Os reinos deste mundo passam. E é impressionante como a igreja, perseguida ao longo dos tempos, vê morrer seus perseguidores. E vai ser sempre assim. Nós temos hoje na Nicarágua um ditador comunista, Daniel Ortega, que está encurralando a igreja, fechando a igreja, prendendo os bispos, prendendo os padres. Um homem que se diz católico, que a igreja, num determinado momento, até foi muito amável com ele, mas hoje é um perseguidor tremendo contra a igreja. A igreja vai sepultá-lo. Mais cedo ou mais tarde ele morre. Todos os ditadores morrem. Todos os opressores deste mundo morrem. Todos aqueles que perseguem a igreja morrem muito mal. Não morre bem, morre mal. Porque nós somos chamados a morrermos bem. Os cristãos devem morrer bem, pois com o olhar fixo na cruz de Cristo, tendo uma vida de oração, de sacrifício e de entrega, a gente vai sempre terminar bem. A morte do cristão é um momento muito belo, a morte do pagão é um momento triste. A igreja sempre nos orientou a preparar bem a nossa morte. Santo Afonso Maria de Ligório, nos seus livros, nos seus ensinos, ele fala como que é a morte do cristão e como é a morte do pagão. A morte do cristão, ela ocorre no momento de introdução da alma, da vida na luz, a contemplar a face do Cordeiro redivivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a morte do pagão é um misturar a alma na tristeza da solidão e da obscuridade. A igreja existe, meus irmãos, para nos ensinar a viver as virtudes de Cristo e a nos preparar bem para a morte. Todos nós precisamos ter esta preocupação. São João 23, Papa, nos 10 mandamentos que ele fez, o último ele diz: viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Prepare bem, esteja em paz com a sua família, esteja bem com a igreja, esteja bem com os outros, esteja bem com você mesmo. Pratique as virtudes. Tenha consciência que seus pés estão na terra, mas o seu coração já precisa estar no céu. A nossa vida não se resume a este aqui doloroso. Nós precisamos ser pessoas livres, desapegadas das coisas deste mundo, para bem prepararmos a nossa vida com Deus para sempre. A fé cristã está diminuindo. Cada vez mais diminui o povo que acredita em Cristo, porque as pessoas querem acreditar em outras coisas. Eu adoro as pedras, adoro as estrelas, eu capto as energias do universo. Tem muita gente nisso, nessas meditações esotéricas, que é um caminho totalmente diverso, diferente do nosso. É uma vida enxertada na materialidade e basta. O católico, não. A nossa vida é o altar de Cristo, onde nós celebramos o santo sacrifício e alimentamos-nos de Cristo para vivermos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor até que Jesus volte. Que este dia que nós lembramos também o dia das comunicações sociais, que o Papa, na sua exortação para hoje, nos ensina que nós devemos comunicar com amor. Isso vale para as famílias, onde às vezes a comunicação na família
é uma comunicação ruim. É triste uma família onde o marido comunica mal com a esposa com o marido, com os filhos. A nossa comunicação, ela precisa ser amorosa, ela precisa ser carregada das bênçãos e das graças do perdão, da bondade que vem de nosso Senhor. A nossa vida deve ser centrada no ressuscitado. Cristo é o centro do universo, mas é também o centro da minha vida, da sua vida, de todos nós. Que nosso Senhor encontre lugar nas nossas almas, na sua alma, prezado ouvinte, dos doentes que nos acompanham, dos enfermos, dos idosos. Que Cristo seja também o centro na nossa dor, na nossa angústia, nas nossas tristezas, mas também nas nossas alegrias e nas nossas conquistas. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, e Santa Rosa de Lima interceda por nós para que possamos vivenciar essa graça da esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém.